A autossabotagem tem 5 passos, 5 prováveis causas e 5 formas de lidar. Como que começa um ciclo de autossabotagem? Normalmente a pessoa começa a fazer alguma coisa com motivação, por exemplo, um estudo, uma meta de emagrecimento ou alguma outra atividade qualquer. E ela começa a ter alguns primeiros resultados às vezes, mas ela começa a entrar em ação inicialmente. E aí acontece um pequeno deslize, que é o passo 2. O primeiro é ela começar, o segundo é ela ver um deslize. Esse deslize pode ser alguma coisa que ela fez ou que aconteceu no mundo. Então pode ser que ela, por exemplo, não queria comer doce ou se alimentar de um jeito X e tal, e aí ela acaba comendo aquele doce ou alguma coisa assim. Ou às vezes o deslize não é nem dela, por exemplo, ela ia chegar num lugar para fazer um treino e por causa do trânsito ela se atrasa. Ou o personal dela se atrasa e acontece alguma coisa, ou alguém desmarca, acontece alguma coisinha e aí a pessoa começa a entrar numa questão de frustração, ou de vergonha, ou de culpa. E essa culpa pode ser ela culpar alguém ou culpar os outros. Tem pessoas que entram no ciclo de autossabotagem, mas elas acham que elas estão, entre aspas, certas. Porque ela fala assim, poxa, mas a culpa não é minha. O trânsito que me parou e por isso eu parei. Alguma coisa assim. Então, o segundo é um deslize. E aí depois do deslize, a pessoa começa a entrar num estado de falha, um estado de fracasso. Ela sente que talvez não seja para ela começa a questionar algumas coisas, se o método funciona mesmo, se aquilo vale a pena, se no final de tudo aquilo vai dar certo. E aí vem o quarto passo, que é ela desistir. Só que geralmente ela desiste temporariamente. Então ou ela para aquele treino, ou aquele método, ou por algum tempo, e aí ela desiste por um tempo e fica sem fazer, talvez fala que, né, começa a ter algumas justificativas, algumas desculpas, e por fim, quinto, ela começa de novo. Ela se motiva de novo e entra em ação de novo, só que ela repete esse ciclo porque ela não trabalhou esse ciclo na cabeça dela. Então, a autossabotagem não é uma coisa que a pessoa faz uma vez e parou para sempre. É uma coisa que sempre ela começa e não termina. E ela não termina por causa desse deslize. A questão principal é, ela dá muito peso para esse deslize. Existem 5 principais causas por isso, que eu vejo muito, não quer dizer que sejam as únicas para todas as pessoas, mas talvez, se você tem alguma coisa sobre ciclo de autossabotagem, é bem possível que você se identifique com uma das 5, que são as seguintes. Primeiro, crenças limitantes. Pode ser que a pessoa não acredite que ela vai conseguir chegar até o final, que ela vai ter ânimo, que ela vai ter dedicação, que ela vai ter esforço para chegar até o final, e que se ela tentar ela vai fracassar no final, alguma coisa assim. Então ela para antes, ela pega essas desculpas, né? Ela não gosta de falar que ela deu desculpas, ela sempre fala que ela teve boas razões, nunca desculpas. E talvez por acreditar que ela não merece, ou que ela é incapaz de chegar até o final, ou alguma coisa assim, ela desiste. Então, primeira possível causa, e uma das prováveis, né? Crenças limitantes. A segunda é o medo do sucesso. Mas não é que a pessoa tem medo do sucesso, ela tem medo da pressão do sucesso. A gente vê o pessoal falar muito aí, né? Medo de dar certo, alguma coisa assim, mas ninguém tem medo de dar certo. As pessoas têm medo do que elas vão ter que fazer ou de que tipo de pessoa elas vão ter que ser se der certo. E quando você gera uma mudança na sua vida, algumas responsabilidades, algumas pressões sociais você vai ter de diferente, né? Toda a solução de um problema cria novos problemas. E às vezes você não está pronto para lidar com os problemas que vão surgir depois. Então, às vezes a pessoa não sabe como lidar com quando ela emagrecer, quando ela tiver fitness, quando ela tiver de um determinado jeito, porque vai mudar a forma que as pessoas tratam ela, vai mudar o que ela tem que fazer com a rotina dela, o que ela tem que fazer com as roupas que ela tinha e como que ela vai escolher um estilo novo, alguma coisa assim. Então tem toda uma mini problemas que talvez a pessoa não queira lidar com eles, ela prefere lidar com os antigos. E o terceiro, em alguns pontos é muito parecido, que é a necessidade de controle. As pessoas precisam saber que elas estão controlando, gerenciando as coisas, que elas sabem o que fazem e tudo mais. E
como ela não sabe se ela vai conseguir controlar o resultado do sucesso dela, ela prefere controlar o fracasso. Então ela fica naquele estado anterior, que ela quer sair, mas aquele estado ela meio que sabe lidar. Ela sabe resolver os problemas daquele estado, e aí ela não começa, né? Não faz, ou alguma coisa assim, por precisar controlar as coisas. Então ela acha que ela tem que saber o que fazer em tudo, ela acha que ela tem que antever os problemas, ela acha que que se surgirem problemas novos ela não vai saber lidar, ou alguma coisa assim. Então, terceira, necessidade de controle. O quarto é zona de conforto. A pessoa, ela tá vendo que para atingir um resultado, ela vai ter que parar de fazer algumas coisinhas que ela faz, ela vai ter que assumir a responsabilidade por algumas coisas. Ela tá ali num mundinho dela que ela vem seguindo, que ela vem fazendo, uma rotina, uma onda de ideias e comportamentos e tal, que ela já acostumou, que ela já tá, né, lidando bem. E repare, esses três são bem parecidos, né? A ideia do medo do sucesso, da necessidade de controle, da zona de conforto, eles têm até uma similaridade. A zona de conforto, a questão é assim, às vezes as pessoas preferem ter fracasso confortável do que se mover para ter um sucesso. Então, esse quarto é a zona de conforto. E o quinto é referências passadas. Ou seja, aconteceram coisas com a pessoa no passado que ela não gostou e que ela não quer que aconteça de novo. Então, por exemplo, ela começou no passado e aconteceu alguma coisa errada, ou alguém no passado falou para ela que de alguma maneira ela não vai conseguir lidar com aquilo, alguma coisa assim, e por algum motivo agora esse passado pesa muito para ela. Quando ela vai fazer, ela lembra das coisas do passado e acaba deixando para depois ou alguma coisa assim. 5 formas de lidar com isso, né? De começar a lidar com isso primeiro, identificar os padrões de autossabotagem. Então, aquele ciclo que eu falei, a pessoa começa, tem um deslize, ela se sente mal, ela desiste, depois ela começa de novo. Ela precisa perceber esse ciclo e identificar aonde que está, né, o deslize dela, o que que ela fala para ela mesma, o que que ela pensa, quando que é o momento que ela desiste, quando que é o momento que ela começa de novo. Então ela tá lá num ciclo repetitivo contínuo, né, fazendo o símbolo no infinito aqui. Ela tá fazendo, daí ela para, daí ela começa de novo, desiste, para, desliza e começa e tal. Então ela tá nesse processo, ela precisa identificar esse processo. Aí 2, lidar com as crenças de que ela não vai conseguir, ou de que ela de alguma maneira não merece, ou que não é para ela, ou que ela não é digna de ter aquilo na vida dela. Lidar com os medos, medo do sucesso, medo da falha, medo do que vai acontecer no futuro, medo do desconhecido e seja lá o que for, né? Quarto, definir metas realistas e metas quebradas em pedaços pequenos, né? Que ela vai tendo um sucesso gradual. Uma das coisas que eu vejo bastante é a pessoa ela quer um resultado, né, um sucesso em alguma área, mas ela quer aquilo para ontem. Ela não quer esperar. Então, às vezes, a meta da pessoa é muito grande. Por exemplo, às vezes a pessoa quer perder 20 quilos, ou 30, seja lá o quanto for, mas ela não quer perder 1 quilo por semana, ou 2 quilos por mês, ou 3, ou 4. Ela quer perder 10 em um mês e 10 em outro, sabe? Então, o quarto passo é definir metas graduais e metas que são realistas, né, possíveis de atingir. E quinto, e talvez um dos mais desafiantes, lidar com a famigerada zona de conforto. A pessoa tem muitos e muitos e muitos padrões, muitos paradigmas, muitas ideias que mantêm a pessoa na zona de conforto e ela precisa lidar com isso. Ela precisa conseguir identificar quais são os padrões que mantêm ela na zona de conforto. Ela prefere o fracasso confortável do que, né, igual eu falei, o trabalho de fazer as coisas para ter sucesso, ou desconhecido e tudo mais. Então, o quinto passo para lidar com isso é a zona de conforto. Eu trabalho isso com a reprogramação mental, com a PNL. Você pode ser que você tenha suas ferramentas ou tenha seus métodos próprios e tudo mais. Se você quiser minha ajuda, eu tenho um link de aplicação. Não vou ficar falando muito disso agora aqui, porque a ideia desse vídeo não é isso, mas no link da minha bio tem uma aplicação para esse processo
reprogramação mental. E eu acho que tem um desfecho bem significativo, que é assim: esse ciclo de autossabotagem, ele parece uma coisa simples, ele parece uma coisa de, quando eu criar vergonha na cara eu faço. É só eu querer mesmo que eu consigo. Uma vez eu quis e consegui, mas depois eu parei, perdi a motivação, aconteceu alguma coisa na minha vida e parou de dar certo. Então as pessoas desvalorizam muito esse ciclo de autossabotagem e por isso elas não têm sucesso na vida. Só que em alguns momentos as pessoas ficam com isso na cabeça de que é só fazer, é só, sabe, começar, e não é. Ela já começou, mas ela tem sempre as razões. E um grande problema é assim, quando a pessoa acha que ela está certa em alguma coisa, ela não muda. E esse ciclo de autossabotagem, ele meio que é feito, né, dentro da nossa cabeça. A nossa cabeça se programa para a gente achar que a gente desistiu estando certos. A pessoa raramente ela acha que ela desistiu porque ela é uma, sei lá, uma preguiçosa ou uma desistente, alguma coisa assim. Ela sempre acha que teve um motivo, né? É que o trabalho aumentou, agora a demanda, é que agora é imposto de renda, é que agora é isso, aquilo e tal. Então a maioria das pessoas tem desculpas, tem boas razões, só que elas não percebem que elas estão desistindo das coisas. E quando a pessoa culpa outras pessoas, né, igual eu falei no ciclo lá, eu comecei a fazer personal certinho, aí um dia meu personal atrasou, eu fico com raiva mortal dele. Será que você tinha que ter raiva de mortal dele porque ele atrasou? Ou você tá buscando um motivo para parar de fazer e essa foi a deixa que você encontrou, sabe? Então, ficou meio longo esse vídeo, mas eu acho que para quem se identifica com alguém que tem, como alguém, né, que tem essa coisa de autossabotagem, eu acho que vai dar algumas ideias legais para trabalhar isso. Se você quiser me ajuda, me manda mensagem, coloca nos comentários aqui se você gostou, se você achou que foi legal esse tema, se faz sentido para você, e talvez eu faça outros vídeos até um pouco mais longos, assim, entrando com um pouco mais detalhes em assuntos específicos assim. Então, abraços e fica bem aí. Até mais.